Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre como controlar a ansiedade no cotidiano. Algumas técnicas simples que realmente funcionam. Então, se você às vezes se pega pensando com ansiedade, o extremo, até com coisas simples, se você tem que resolver alguma coisa e a ansiedade te pega, ela te destrói. Às vezes você passa muito tempo pensando em aquelas coisas que você tem que resolver e acaba adiando ou protelando coisas que realmente você tem que fazer, ou tanto pela ansiedade ou pelo medo. Acompanhe esse vídeo aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tanto na parte científica, também na parte de religião, e a gente vai debater um pouco mais como a gente pode, pelo menos, acalmar um pouco mais o coração e poder viver com essa ansiedade e poder se planejar melhor para que ela não possa atrapalhar o nosso dia a dia e nossos compromissos. O que a gente pode falar um pouco mais aqui de início, alguns exemplos que a gente tem sobre ansiedade, é o coração, ele acelera mesmo sem motivo aparente. Às vezes a gente não tem nenhum compromisso, não tem nada a fazer, mesmo assim o coração ele fica acelerado. Muitas vezes a nossa mente ela fica embaralhada, muitas vezes a nossa mente ela fica sobrecarregada, tanto por ansiedade de conquistar alguma coisa, ou mesmo de algum compromisso que a gente tenha que resolver. Muitas pessoas tendem a ter algum tipo de dor de barriga, algum calafrio, algum mal-estar no geral, tanto por essa ansiedade que ela vem, tanto por de medo, e assim a pessoa tende a protelar, a adiar seus compromissos por conta disso. Algumas coisas que a gente também pode falar aqui, a mente roda 1000 pensamentos antes de dormir. Muitas pessoas não conseguem dormir, não conseguem descansar a mente depois daquele dia de trabalho, depois daquele dia de estudo, por conta da ansiedade de conquistar todos os seus objetivos. Muitas pessoas trabalham durante o dia todo, à noite tiram um tempo para estudar, para se desenvolver, e essa ansiedade, esse anseio por conquistar coisas novas, por conquistar emprego novo, um emprego melhor, tende a brecar a vida dessa pessoa, porque ela se encontra ela não tem um tempo de descanso, ela não consegue se concentrar para descansar, para descarregar a mente e viver uma vida mais tranquila depois que termina seus compromissos, porque a mente ela sempre fica apegada às coisas que ela tem que fazer no dia seguinte ou nas semanas seguintes. A sensação, sensações de preocupações constantes. A pessoa sempre fica com aquela sensação de preocupação constante, constantemente preocupada com afazeres, com compromissos, com deveres que tem que fazer, e aquela ansiedade, até a pessoa entregar aquele compromisso, até a pessoa fazer aquilo que ela tem que fazer, aquela ansiedade, ela fica consumindo a pessoa por dentro, fica com aquela sensação ruim, e às vezes até adoece por conta disso. É muito comum a gente ver pessoas com esse tipo de comportamento, e coisas que realmente ultimamente está sendo normal, e a gente está vendo muitos casos semelhantes a esses. Por isso que a gente vai tratar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Dificuldade de relaxar mesmo quando está tudo bem. Às vezes você se pega e coloca sua mão na consciência e ver que sua vida, às vezes, muitas pessoas, está tudo bem, a pessoa tem seu emprego bom, sua casa boa, seu carro. Mesmo assim, ela tem aquela dificuldade de relaxar, tem aquela dificuldade de se concentrar em si mesmo, aquela dificuldade de sentar ou deitar na cama no fim da noite e ter um sono tranquilo, descansar a mente e para assim se carregar para o dia seguinte. Muitas pessoas, mesmo quando está tudo bem, ela tem essas dificuldades de relaxar, de ter um compromisso ali, ter uma horazinha do dia ali consigo mesmo, para poder relaxar, para poder meditar em si mesmo e ter os compromissos que realmente possa fazer sentido para ela. Na ciência, a gente tem uma explicação clara para isso. A ansiedade, ela ativa o sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga. O cérebro interpreta pequenas preocupações como ameaça e libera hormônios como adrenalina e cortisol, provocando palpitação, tensão muscular e inquietação mental.
Este padrão é uma resposta natural do corpo ao estresse, mas quando ocorre demais, começa a interferir na vida cotidiana. E por isso, tantas pessoas pesquisam por técnicas de controle de ansiedade. Então, a gente tem um pouco mais aqui sobre a ciência, a explicação, que, na verdade, a ansiedade ela ativa o sistema nervoso. Ela é responsável também pela luta, né, de luta e fuga, e o cérebro interpreta pequenas preocupações como ameaça. E ele tende a liberar os hormônios como adrenalina e cortisol, provocando algumas coisas que são a palpitação, a tensão muscular e a inquietação mental. Por isso, muitas vezes, as pessoas têm, durante o dia, têm seus compromissos, e à noite não consegue, como a gente falou anteriormente aqui, não consegue descansar, não consegue ter uma noite tranquila de sono. É uma coisa, um padrão de resposta natural do corpo ao estresse. Mas quando ocorre demais, começa a interferir na vida cotidiana. E na Bíblia a gente tem uma referência que significa, em Filipenses 4, de 6 a 7, não estejais ansioso por coisa alguma. Em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, apresentai seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Significa que a Bíblia nos mostra que existe uma forma espiritual de lidar com ansiedade, através da entrega e a confiança, não na luta interna. Então, se você tem aquela ansiedade constante, a Bíblia nos traz que a melhor forma da gente terminar com essa ansiedade, ou a gente lutar contra essa ansiedade, a gente entregar ela ao mundo espiritual, entregar ela a Deus. E lidar com a ansiedade. Através de entrega, a gente tem que entregar e confiar em Deus e não travar uma luta interna contra isso. A Bíblia nos traz isso. Algumas coisas que a gente pode trazer aqui, que é explicar o que acontece no corpo quando a ansiedade aparece. O que aparece no corpo, que a gente tem um pouco mais sobre isso, alguns exemplos, o que aparece no nosso corpo quando a ansiedade ela aparece, é o coração batendo rápido ao pensar em pequenas preocupações, respiração superficial sem perceber e sensação de nó na garganta. Muitas pessoas tendem a ter o coração batendo rápido demais em pensar em pequenas preocupações. Às vezes são coisas que a gente, no final do dia, a gente até pensa que são preocupações que não deveria nos tomar tanto tempo e nem nos preocupar tanto, porque são coisas simples, são decisões simples que às vezes com pequenas ações a gente poderia resolver essas pendências, essas preocupações. Mas tem muitas pessoas, infelizmente, que tendem como a gente chama, tende a aumentar o problema maior do que ele é. Às vezes, com pequenas ações, com coisas simples, a gente pode resolver e não aumentar essa preocupação por pequenas coisas. Porque isso, além de, como a gente explicou anteriormente, além de fazer mal para nós mesmos, a gente estará se preocupando por coisas que realmente a gente não deveria se preocupar. E esse tempo que a gente tem livre, tirando essas pequenas preocupações da gente, a gente pode gastar ela com a gente mesmo, pode fazer uma atividade, pode fazer uma coisa que realmente nos faça feliz, em vez da gente estar se preocupando com coisas que a gente não deveria se preocupar. E a gente tem também a respiração superficial sem perceber, sensação de nó na garganta. Muitas pessoas sentem esse nó na garganta, como se estivesse engasgado, como se tivesse algum objeto na garganta, uma sensação ruim, uma coisa ruim, que sente uma tristeza, um ar de sufocamento. Isso é uma das causas também que a gente tem da ansiedade, que é alguma coisa que a gente tem que realmente parar para pensar e ver que são coisas, muitas das vezes, são coisas simples, que com atitudes simples a gente pode resolver e se sair dessas preocupações que não são necessárias naquele momento. Na ciência, a gente tem, quando estamos ansiosos, o cérebro ativa o circuito de medo, incluindo amígdalas que interpreta sinais com perigo, mesmo quando não há ameaça real. Isso desencadeia o sistema de alerta interno. Então, na ciência, a gente traz que o cérebro ele ativa o circuito de medo. Então, mesmo quando você tem aquela ansiedade, muitas vezes são coisas simples. E o cérebro ele entende aquela sua ansiedade e ele ativa o sistema de medo, que é um sistema de alerta para, muitas das vezes, te proteger de algumas coisas.
Mas, em certas vezes, essa ansiedade, esse medo, por se tratar de coisas simples e coisas básicas, tende a travar pessoas, até mesmo no seu cotidiano, a fazer coisas simples, a fazer coisas normais do seu dia a dia. Então é sempre bom você avaliar se realmente esse medo que você tem, essa ansiedade realmente que você tem, se ela realmente faz jus o que realmente a atividade que você tem que fazer, se você tem que colocar a sua mão na consciência, entender que não são, que se são problemas simples, eu consigo resolver sozinho, eu consigo me virar, eu consigo, não preciso ter medo sobre isso, porque como a gente já viu, entregais sua preocupação a Deus, e assim as coisas elas se resolverão, e você conseguirá se sobressair, e às vezes coisas simples você consegue resolver, mesmo com ansiedade, mesmo com medo, mesmo com a preocupação, você consegue se sair dessas situações. Na Bíblia, a gente tem em Salmos 94, 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o seu consolo trouxe alívio à minha alma. Significa que mesmo experiências antigas reconhecem que a ansiedade pode ser aliviada, não ignorada. Então, sua ansiedade pode ser aliviada, não ignorada. Algumas coisas que a gente também pode falar, como respiração e meditação, contribui para acalmar o sistema nervoso. Alguns exemplos que a gente tem é respirar profundo em 3 tempos, pausar alguns minutos e meditação guiada básica. Então, se você se encontra naquele momento com ansiedade, com medo, ou com um tipo de pânico, alguma coisa, é sempre aconselhado você fazer uma respiração profunda em 3 tempos. Você pausar por alguns minutos e fazer meditação guiada, se você se sentir mais acolhido ou mais a necessidade de fazer essa meditação guiada. Hoje a gente já tem alguns aplicativos, a gente tem alguns canais no YouTube que disponibiliza essa meditação guiada, que pode te auxiliar para tirar mais essa sua ansiedade, esse seu medo. É sempre bom a gente se conhecer melhor, poder se desenvolver, e através da nossa mente, através do nosso autoconhecimento, a gente pode se conhecer melhor e se desenvolver. A meditação, ela vem para nos ajudar a ficar um pouco mais em silêncio, a poder compreender os nossos pensamentos no profundo, a poder desenvolver nossos pensamentos. E se você se encontra nesse momento com ansiedade, com medo de alguma coisa, é sempre bom, o primeiro passo é você avaliar realmente se essa ansiedade ela vem de problemas simples, problemas básicos que você possa resolver ali, mesmo com medo, mesmo com receio de fazer alguma coisa, ou se não tiver como você resolver de forma simples ou de forma básica, a gente sempre aconselha fazer essa meditação, fazer esse autoconhecimento, tirar um tempo do seu dia para você se autoconhecer, ficar em silêncio, colocar uma música de fundo de meditação, conhecer seu interno, conhecer, ler livros de autoconhecimento, ler a Bíblia, que possa lhe auxiliar a ter autoconhecimento a si mesmo. E isso são algumas formas que a gente pode indicar para que possa te auxiliar nesse momento, se você estiver tendo alguma ansiedade ou alguma coisa do tipo. Na ciência, alguns estudos mostram que a respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por reduzir ritmo cardíaco, diminuir cortisol, trazer sensação de calma. Praticar isso diariamente muda o setup do cérebro. Então, basicamente, você ter essa rotina de praticar isso diariamente, de meditar, de ter os pensamentos a si mesmo, ele traz alguns benefícios que a gente trouxe aqui, que é reduzir ritmo cardíaco, diminuir o cortisol, trazer sensação de calma. Se você se encontra estressado, se encontra ansioso, se encontra com medo ou alguma coisa, sempre a gente meditando, a gente tem tanto esses benefícios que pode nos fazer bem e trazer calma para o nosso dia. Na Bíblia, a gente tem também, em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Significa,
A calma não é passividade, é uma estratégia consciente de descanso e foco. Então, mesmo se você se encontra acelerado, se encontra no ritmo muito acelerado do dia, se encontra muito inquieto, muito impaciente, aquietai-vos. A calma não é passividade, é uma estratégia consciência de descanso e foco. Então tenha consciência, tenha foco, tenha descanso. Mesmo você fazendo suas coisas, você tendo que fazer suas atividades, você tirar um dia para você ter calma, você tirar uma hora ali para você ter um descanso mental, para você ter uma passividade, para você ter uma estratégia de consciência de descanso e foco, é sempre importante, como a gente trouxe aqui, alguns benefícios que tanto reduz o ritmo cardíaco, diminui o cortisol, traz a sensação de calma, alívio de estresse, sensação de estar relaxado. São coisas que traz benefício tanto para a nossa mente e para o nosso corpo também. É sempre bom tirar um tempo do dia, que seja meia hora, 20 minutos, que você possa meditar, possa ler um bom livro, possa sentar ali, debater ali com a sua mente, entender a sua mente, o que é que você quer, como você pode se desenvolver, como você pode melhorar durante, a sua vida, melhorar ali seu corpo, sua alma. Tudo isso traz benefício para você ao médio ou longo prazo. Algumas coisas que a gente pode falar também aqui sobre por que algumas pessoas têm mais ansiedade e como a mente responde. Alguns exemplos que a gente tem é pessoas que pensam demais no futuro, que vivem preocupado com a opinião dos outros e que não conseguem desligar da rotina. Pessoas que pensam demais no futuro. Muitas pessoas, sei que é importante a gente ter pensamentos, ter planos, ter para o futuro. É sempre bom a gente conviver com pessoas dessa forma, ter pensamentos, ter ideias para o futuro, é sempre importante. Mas tem muitas pessoas que a gente se preocupa mais com o futuro do que com o presente. A gente sempre diz que é importante a gente se preocupar com o que a gente vive hoje, porque o futuro a Deus pertence. O futuro é importante, o futuro é algo que chegará, verdade, o futuro chegará, mas a gente tem que estar preocupado principalmente com o nosso presente, pois sem o nosso presente, o futuro não existirá. Então, aquietai-vos, descansais, meditai, ler um bom livro, se autoconhecer, para que no futuro você tenha planos, lógico, tenha o que fazer, tenha as suas atividades, mas que não que o futuro tome mais tempo do que você tem, não que o futuro te preocupe mais do que o teu presente, não que o futuro te deixe ao ponto de estresse, ao ponto ansioso, de tomar decisões ali equivocadas para o futuro, sendo que você ainda tem tempo, você pode se planejar agora no presente. Lógico, é importante ter um planejamento, é importante ter planos para o futuro, mas que você possa fazer isso ao médio e ao longo prazo, que você possa viver ali o seu presente, que você possa se cuidar, se controlar e ter momentos felizes ali no seu presente, para que você possa chegar no futuro bem e tranquilo. Outra coisa também que a gente pode dizer é quem vive preocupado com opiniões dos outros. Muitas pessoas tendem a se preocupar mais com a opinião dos outros do que com suas próprias. Basicamente, o mundo, a gente vive muito preocupado sobre o que fulano de tal vai falar sobre a gente, sobre se a gente fizer tal coisa, o que é que vão pensar sobre a gente. A gente tem que tirar mais esse pensamento da gente. E a gente tem que viver mais por nós mesmos. Não adianta a gente se preocupar o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e deixar de viver, deixar de fazer nossas coisas, deixar de fazer nossas atividades. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em nós mesmos. Se a gente acredita naquilo que a gente faz, se a gente tem consciência que aquilo que a gente faz, ele é bom, ele é agradável, ele tem um objetivo, tem um objetivo para ser alcançado, a gente não deve se importar com os outros, não deve se importar com a opinião que os outros falam ou deixam de falar. Isso são coisas que a gente vai aprendendo durante os dias, durante as semanas, e é algo que traz conforto para a gente, viver para a gente mesmo, não para outras pessoas. Quem não consegue desligar da rotina? Muitas pessoas têm uma rotina acelerada durante o dia, têm compromissos, têm muitas coisas, e durante o fim do expediente não se desliga do trabalho, passa o momento todo pensando sobre
as atividades que deixaram de fazer, os compromissos que deixaram de fazer ou que terão que fazer no dia seguinte. Isso é uma das preocupações da maioria dos brasileiros, que tende a buscar, tende a crer, né, que tem que planejar tudo com antecedência, mas muitas das vezes esse planejamento excessivo, ele atrapalha mais do que ajuda, porque a pessoa passa mais tempo preocupado com as coisas que tem que fazer, com os objetivos que tem que alcançar, e acaba se esquecendo da sua própria saúde, dos seus próprios objetivos, e coloca, acima de tudo, a sua rotina, o seu trabalho, os seus negócios, como a sua preocupação maior, e deixa relaxando outras preocupações que também são importantes, como a gente já viu aqui anteriormente. A gente tem que se preocupar com o corpo, com a mente. São coisas importantes também que a gente tem que entender e se preocupar também. A ciência diz sobre isso: a ansiedade crônica pode alterar o neuroquímico cerebral, incluindo níveis de serotonina e dopamina, afetando tanto o humor, sono e o foco. Além disso, a busca por soluções rápidas, aplicativo, técnicas novas, aumenta porque o cérebro procura recompensa imediata. Como a gente viu aqui, sempre o cérebro ele procura recompensas rápidas. Por isso, ele sempre procura respostas, soluções rápidas para isso. Tanto através de aplicativos, de técnicas que entregam para a gente essa solução de forma rápida e de forma instantânea. E muitas vezes isso ela tem um efeito colateral inverso, tanto no nosso humor, no nosso sono e no nosso foco. Muitas pessoas passam o dia estressada, passam o dia à noite, não consegue dormir, muitas vezes faz uma atividade no automático, não tem foco o suficiente para fazer aquelas atividades. Isso são uma das causas que acontece sobre alguns sintomas do neuroquímico cerebral, que inclui sintomas de serotonina e dopamina. Porque o cérebro sempre busca a dopamina, cada vez mais alto o nível de dopamina para estimular o cérebro. Por isso a gente procura tanto conteúdos, redes sociais, que traz essa dopamina para a gente. E isso que o cérebro procura, e algo que nos faz mal também em excesso, em coisas do tipo. Detalhe com o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Significa que a ansiedade é alimentada pelo pensamento no futuro. Viver um dia de cada vez gera clareza e foco. Então, quando você tem esse pensamento de viver o amanhã, viver a semana que vem, ou o ano que vem, se você tem essa preocupação excessiva sobre o futuro, sobre as coisas que você tem que fazer daqui a 2 dias, daqui a uma semana, essa ansiedade, ela te consome. Como a gente já traz aqui na Bíblia, a ansiedade é alimentada pelos pensamentos no futuro. Viver um dia de cada vez gera clareza e foco. Então, se você tem preocupação com hoje, se você quer viver o hoje de forma certa, correta, esse é algo que você tem que buscar, pois a ansiedade é algo que você busca sempre querer antecipar o futuro, querer prever o futuro, querer viver o futuro. E essa não é a forma mais certa de se viver e nem de querer ter algo para a sociedade, em viver em forma geral. Procure sempre viver o seu presente. Lógico, tenha seu planejamento, tenha seus planos para o futuro, mas sem ansiedade, sem compromisso, sem aquela preocupação excessiva. Procure viver o hoje, pois o amanhã trará suas próprias dificuldades. A gente pode falar um pouco mais aqui sobre técnicas simples para diminuir a ansiedade no dia a dia. Alguns exemplos que a gente tem é escrever o que sente. Se você tem aquele caderno, tem um cadernozinho, tem uma agenda, que você vai escrevendo durante o dia o que você sente, o que você não sente, as atividades que você tem. Quanto mais detalhes você fizer, melhor. Caminhar ao ar livre, se puder, caminhar na natureza, sentir a natureza, sentir aquele ar puro, é algo que nos faz bem também. Uma pausa sem celular, é alguma coisa também que faz bem a gente. Ficar um tempo sem celular, sem consumo excessivo de redes sociais, estabelecer pequenas rotinas saudáveis, algo também que nos faz bem e também nos auxilia nessa busca por
por melhoria do nosso dia a dia. Na ciência, a gente tem atividades que combinam movimento, foco e respiração, ajuda o cérebro a regular emoções, reduzir cortisol, ativar o sistema de recompensas saudáveis. A ansiedade pode ser administrada com hábitos simples e consistentes. Então, se você tem hábitos simples, tem hábitos de tirar o celular um tempo do seu lado, tem hábitos de ir a lugares, a parques, a natureza, a lugares de ar livre, treine a sua meditação, treine o seu pensamento consigo mesmo, entenda o que você pensa, entenda o que você realmente quer. Tem um momento ali para você, se desligue de tecnologia, de redes sociais, de televisão, de internet, e tenha um tempo ali para meditar, entender realmente o que você sente e como você pode fazer coisas para se ajudar a sair daquela ansiedade. Não tenha pensamentos excessivos sobre o futuro, viva ali o seu momento, viva o seu hoje, tenha pensamentos sobre o hoje e não sobre o futuro de forma excessiva. Aqui na Bíblia, a ansiedade pode administrar com hábitos simples e constantes. Na Bíblia, em Pedro 5:7, a gente tem: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Significa que entregar inconsciente diminui o peso interno. Então, se você tem aquele peso que você acredita que não consegue carregar sozinho, que te atrapalha durante o dia, entregai-vos consciente, diminui o peso. Entregai-vos, se você tem religião, entregai-vos a Deus, que assim será abençoado e será tratado disso. O que a gente pode falar também sobre como a ansiedade pode ser um sinal de que você precisa reorganizar sua vida. Alguns exemplos a gente tem desânimo constante, dificuldade de dormir, sensação de estar sempre correndo. Então, se você tem algumas dessas dificuldades, tanto desânimos constantes, dificuldade de dormir e sensação de estar sempre correndo, é um dos exemplos que a gente tem aqui sobre ansiedade e que você precisa reorganizar sua vida. Você precisa pensar sobre o seu dia a dia, pensar sobre as suas atividades e tentar de qualquer forma se reorganizar, tentar fazer coisas mais saudáveis, tentar ter um tempo para você, tentar se organizar mentalmente para poder diminuir tanto esse desânimo constante, tanto essa dificuldade em dormir durante a noite, essa sensação de estar sempre correndo. É algo que você traz e trata a fazer esse tipo de atividades que a gente já comentou anteriormente. Na ciência, a gente tem ansiedade muitas vezes é um sinal de que o cérebro está sobrecarregado, não falhando. Buscar crescente por como ficar calmo, técnica com ansiedade e meditação para estresse, mostra que milhões de pessoas estão lutando com respostas corporais intensas e buscando soluções práticas. Então, isso é uma coisa mais comum do que a gente imagina, como a gente trouxe aqui. É algo que muitas pessoas estão buscando, muitas pessoas sempre buscam em pesquisas de redes sociais, em internet, e é algo que a gente tem que trabalhar com alguns passos que a gente deu anteriormente, que possa mudar nossa rotina e possa mudar tanto o nosso presente como o nosso futuro. Na Bíblia, a gente traz aqui em Romanos 12:2, e não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de nossa mente. Significa que a mudança começa dentro, reorganizar prioridades, pensamentos e hábitos. Então, se você quer ter uma mudança profunda, comece em reorganizar suas prioridades, reorganizar seus pensamentos e hábitos. Se você tem ansiedade ao extremo, tem medo ao extremo, faça uma reorganização das suas prioridades, dos seus pensamentos, dos seus hábitos, que assim sucessivamente você poderá ter uma melhora e assim viver de forma mais tranquila e sem essa ansiedade a todo momento, né? E aqui a gente chega em reforçar que controlar a ansiedade é possível com a ação consciente. Em Filipenses 4:13 a gente tem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Significa que você não está sozinho e há um caminho real para reduzir a ansiedade. Então, se você se encontra mais do lado religioso, do lado que lê a Bíblia, que entende, entregue toda a sua ansiedade a Deus, entregue todo o seu sofrimento, as suas dificuldades a Ele, e assim esperai
que as coisas serão resolvidas, que as coisas serão solucionadas. Ou se você também, como a gente falou anteriormente, busque sempre se organizar a sua vida, reorganizar seus pensamentos, seus hábitos. Procure sempre pensamentos positivos, procure sempre meditar, ler bons livros, fazer atividades em ar livre, algo que possa abrir a sua mente, trazer conforto, trazer algo que possa te auxiliar a melhorar durante todo aquele dia. Tudo que a gente trouxe basicamente é sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, peço que se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo aqui e compartilhe esse vídeo para algum amigo que possa gostar desse conteúdo. Obrigado por acompanhar até aqui. Até mais.